Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. Ide às nações as mensagens levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá. Eis a mensagem que o Senhor nos confiou. Temos que levar a mensagem ao mundo de que Jesus breve virá. Essa é a mensagem que temos que levar. Jesus está voltando. Apressemos em arrumar nossa casa, em colocar nossa vida em ordem, porque o Senhor está voltando. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. Será que estamos cumprindo o nosso papel? O papel que Deus nos confiou? Vamos à palavra do Senhor. Onde está aquela multidão? Onde está a multidão? Na palavra de Deus, nós vemos que quando Jesus fazia curas, milagres, a multidão seguia. Principalmente depois da multiplicação dos pães, a multidão seguia. E a multidão queria ouvir Jesus. A multidão gostava de ouvir Jesus falando, pregando sobre o reino dos céus. Mas chegou um momento em que a multidão fugiu. Não quis mais ouvir o mestre. João capítulo 6, verso 67 e 68. Verso 66 diz o seguinte: daquela hora em diante, muitos de seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Por que eles deixaram de seguir a Jesus? A multidão se dispersou. Por quê? Porque Jesus começou a falar que o que ia acontecer com ele, sobre a morte dele, e eles já não puderam suportar, e a multidão deixaram de seguir. O discurso era o quê? Duro. Verso 60, né? Aqui diz: muitos dos discípulos abandonaram Jesus. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra. Quem poderá suportá-la? Quem poderá suportá-la? O povo gosta de ouvir mensagem suave. O povo gosta de ouvir mensagem que lhe dê ânimo para viver uma vida feliz nessa terra. O povo não gosta de ouvir repreensões. O povo não gosta de ouvir mensagem que eleve o espírito para o céu. Olha, dura essa palavra. Quem poderá suportá-la? Jesus tinha falado no verso 49, os antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Muitos estavam seguindo a Jesus pelos sinais, pelos milagres, pelo pão. Estavam seguindo Jesus pelo alimento. Mas quando Jesus começou a dizer que ele era o pão do céu, o pão que desceu do céu, não compreenderam e desistiram da caminhada cristã. Muitos de nós hoje estamos seguindo Jesus muitas das vezes por causa dos benefícios, das bênçãos que queremos alcançar, que Deus tem nos dado, dos livramentos, mas não queremos renunciar ao nosso eu.
É duro esse discurso. Não conseguiram suportar. Onde está essa multidão hoje? Sabe onde está essa multidão hoje, meus irmãos? É duro esse discurso, mas eu vou falar. Essa multidão hoje está seguindo Pablo Marçal. Essa multidão hoje está seguindo aquele pastor Luiz Cláudio, né? Luiz Cláudio. Acho que é Luiz Cláudio. Aquele Cláudio lá, o engraçadinho. A multidão hoje está seguindo ele. A multidão hoje está seguindo aquele David. A multidão hoje está seguindo essas pessoas, esses youtubers, esses influencers que pregam riqueza, fama. Meus irmãos, muitos deles até falam que pregam a história do jovem rico. Mas por que a história do jovem rico só serve para mim e para você? Por que a história do jovem rico não serve para eles? Venda tudo que tem e dê aos pobres. Por que eles não fazem isso? Já que tem muito. Por que não? A verdade é que seguir a Cristo é mais do que nós imaginamos. Não é só dizer de boca, seguimos, andamos com Ele, sem rejeitar a nossa própria vontade, sem buscar o nosso próprio interesse. Isso não é seguir a Cristo. Eis aí onde está aquela multidão hoje, porque gostam de ouvir mensagens suaves, mensagem de autoajuda. Vocês vão entender o que eu estou falando aqui. Luiz, o Luiz Cláudio, não estou bem lembrado do nome do pastor, né? O engraçadinho que gosta de contar piadas, né? Fazer o povo rir com a palavra de Deus. Pablo Marçal com sua maneira de cativar as pessoas. O David Leonardo com sua suavidade. A multidão está seguindo essas pessoas, meus irmãos. Será que eu e vocês estamos seguindo essas pessoas, meus irmãos? A quem estamos seguindo? Jesus é o nosso exemplo, é o nosso modelo. O Filho de Deus andou nessa terra, não tinha nem onde reclinar a cabeça, não tinha onde deitar para dormir e descansar em paz. Esses homens são ricos. Cada palavra que eles falam, cada vez que eles dizem, vendam tudo que tem, dê aos pobres, eles ganham muito mais. Cada vez que eles gravam um vídeo, muito mais dinheiro cai na conta deles. É fácil para eles pregarem essa mensagem. É fácil pregar, mas viver não estão vivendo. É fácil um líder de igreja pregar essa mensagem. Venda tudo que tem. Quando os membros, eles falam para os membros é que tem que dar tudo o que tem para eles. É muito fácil. Vamos mais adiante. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, meus irmãos. Verso 6. Vou pegar aqui o verso 4. Verso 4 não. Vamos pegar aqui do verso 1. Mateus capítulo 4. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Essa aqui é a NVI. A linguagem NVI. Para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Meus irmãos, logo que Jesus ele se batiza,
recebe o batismo de João, o batismo na água, dando o exemplo de como devemos nos batizar. Foi levado para quê? Ao deserto para quê? Para ser tentado. A gente, quando nos batizamos, queremos uma vida de regalias, uma vida de bonança. O Filho de Deus é o exemplo, é o modelo. Esse é o caminho, andai por ele. É o que está escrito na palavra do Senhor. E Jesus foi para o deserto para ser tentado. Oh, meus irmãos, nós queremos uma vida sem perturbação. Meus queridos irmãos, que vida é essa que nós estamos vivendo? Que mundo é esse? Nós estamos gostando demais desse mundo, nós estamos amando esse mundo. Tá bom demais, né? Quando nós ouvimos essas pregações coaching, de entretenimento, nós nos alegramos. Mas duro é esse discurso. Quem pode suportar? E o Satanás, ele vem tentar Jesus. O que eu quero descrever aqui para vocês é: Jesus respondeu: olha, Satanás chega e disse: és filho do homem, transforma essas pedras em pães e coma. E Jesus diz o quê? Está escrito. Está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de quem? De Deus. Da boca de Deus. Não da boca de homens, mas da boca de Deus. É onde nós temos que nos alimentar, meus queridos amados. É na palavra de Deus. Somente ela vai nos libertar desse cativeiro de pecado em que nós estamos vivendo. E como é que vamos vencer? Repetindo o que Jesus falou. Vencer como ele venceu. Ele vai dizer: está escrito. E nós temos que dizer: está escrito. Quando as tentações vier. Quando o pecado vier para cima de nós vamos dizer: está escrito. Vai vir adultério? Oportunidade de adulterar, você vai dizer: eu vou dizer: está escrito, não adulterarás. Está escrito, não matarás. Está escrito, não furtarás. Está escrito, lembra-te do dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor? Está na palavra dele. Mas nós estamos seguindo a quem? A palavra de Deus, a palavra do Deus vivo. Ou esses pregadores coaching, esses mensageiros suaves de hoje em dia. Não se deixe enganar. Muitos iriam falando mensagem suave, pregando sobre a palavra de Deus. Mas viver a palavra de Deus é outra história, meus irmãos. Será que eu e você estamos vivendo a palavra de Deus? Quantas vezes o Senhor tem nos reprovado? Olhemos para a nossa vida e vamos ver o quão falho nós somos, o quão pecadores nós somos e necessitamos da graça de Deus. Necessitamos da graça de Deus. Está escrito, lembre-se, é assim que nós vamos vencer as tentações, vencer o maligno. Está escrito, nós temos que fazer a vontade de Deus, não a nossa própria vontade. Aquele que quer vir a mim, tome a tua cruz e siga-me. Temos que deixar nossas vontades e seguir a vontade de Deus. Vamos passar para mais adiante. Primeira Reis, capítulo 2. Eu marquei aqui. Primeira Reis, capítulo 2, verso 3. Vamos pegar o verso 1, do verso 1 ao 3. Quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão. Olha o que ele fala: estou para seguir o caminho de toda a terra, a morte. Por isso, seja forte e seja homem. Olha o conselho que Davi dá para Salomão. Estou para morrer. Seja forte e seja homem. Tenha coragem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Obedeça ao que o Senhor, seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acha escrito na lei de Moisés,
Olha só, quem foi que disse que a lei de Moisés passou? Assim você prosperará em tudo que fizer e por onde quer que for. Quer prosperar na vida? Siga a palavra de Deus. Quer prosperar, quer ser próspero? Obedeça aos mandamentos de Deus. Esse é o caminho, andai por ele. E nós queremos ser prósperos, queremos ter uma vida cheia de riquezas, de bens materiais, ouvindo homens que são ricos, famosos, porque nós vamos aprender com eles a prosperar. Ei, não adianta, não adianta. Essa é a recompensa deles. A nossa recompensa não está nesse mundo. Você é desse mundo? Você pertence a esse mundo? Se você pertence a esse mundo, você esqueceu da palavra de Deus. Você se esqueceu da palavra de Deus. Jesus falou: eu não sou desse mundo. E nem os meus filhos, e nem os meus ministros. Nem os meus discípulos são desse mundo. Nós temos uma missão que Deus nos confiou neste mundo. Este é o caminho, andai por ele. Dura esse discurso. Podemos suportar? Não buscar bens materiais, riquezas, não acumular tesouros, a palavra de Deus sempre vai nos dizer. Não acumule tesouro aqui nessa terra. De nada vale. Vamos prosseguir. Eis onde está a multidão. A multidão está seguindo esses homens que nem sequer obedecem à palavra de Deus, nem sequer observam, seguem os mandamentos de Deus. Ora, Jesus disse ao jovem rico, ali não era um jovem pobre, era um jovem rico, cheio de bens, dono de várias fazendas. Ei, venda tudo que você tem, quer ser salvo, quer alcançar a salvação? Os mandamentos você já observa desde pequeno, então? Quer alcançar a salvação? Quer ser perfeito? Venda tudo que tem, dê aos pobres. E o seu lugar comigo está garantido. E ele rejeitou naquele momento o lugar que Jesus tinha falado que estava garantido para ele. Ele não quis vender, porque era dono de muita riqueza. E muitas das vezes nosso coração está na nossa riqueza. Está nos bens materiais que nós conseguimos aqui nessa terra. Lutamos tanto, corremos tanto para conseguir algo que não é nosso, não é meu, não é seu, nós somos mordomos. Estamos aqui cuidando. Mas o que é que nós estamos fazendo com esse bem que Deus nos confiou? Prossigamos. Colossenses capítulo 2. Eu estava pensando nessa mensagem e outro irmão enviou esses versículos aqui. Nossa, como Deus tem agido. Como Deus nos clareia a mente. Colossenses. Colossenses capítulo 2. Verso 4. Vou pegar do verso 3 aqui. Vamos pegar do verso 2. Olha só o que a palavra de Deus nos diz. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno conhecimento. Salomão, o homem mais sábio, Deus deu riqueza, deu sabedoria, mas o que foi que ele pediu? Ele pediu riqueza? Não, ele pediu sabedoria. É isso que Deus nos quer dar, para que sejam eles fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem o quê? Toda a riqueza do pleno conhecimento. Deus quer nos dar riqueza de conhecimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus. Deus quer nos dar riqueza de entendimento, de conhecimento, para entendermos o mistério de Deus, a saber, Cristo. A saber,
Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. A quem devemos seguir? Por que estamos seguindo esses homens? Muitas das vezes nós nem nos alimentamos com o pão da vida, com a palavra de Deus, e passamos horas e horas nos entretendo com essas mensagens suaves desses homens. Nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Com argumentos que só parecem convincentes. Porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente. E me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. A nossa fé está firme em Cristo? Ou a nossa fé está firme nesses homens? Portanto, verso 6, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Continuemos a viver nele através da busca diária, através da oração, do estudo da palavra de Deus. Que pão é esse que nós estamos nos alimentando? Quem é esse que está nos dando o alimento? Ei, o alimento, só Jesus é esse pão da vida. É o pão que temos que nos alimentar, é Jesus Cristo. Eis a palavra, eis o caminho, andai por ele. Não seguindo esses homens. Multidões têm seguido. Eu e você que professamos ser cristãos, seguidores de Cristo, estamos seguindo a Cristo ou esses homens? Estamos recebendo as mensagens de Cristo ou as mensagens desses homens? Duro é esse discurso. Quem pode suportar? Continue a viver nele. Enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Sejamos felizes. Tenha cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Esses homens não pregam Cristo, não vivem Cristo. As filosofias são vãs, são filosofias humanas. É ensinar como você vencer isso, como você vencer aquilo, como você ser próspero, mas você se esquece da palavra de Deus. Quer ser edificado? Quer vencer as tentações? Quer vencer o pecado? Esse é o caminho. Andai por ele. Observe os mandamentos de Deus. Aceite os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus, aqueles que estão escritos na palavra de Deus, na palavra de Deus vivo. Essa é a mensagem para mim e para você hoje. Dura esse discurso, será que nós suportamos? Eis a resposta. Eu não li aqui, né? João capítulo 6. João capítulo 6, verso 68. Verso 67, perguntou Jesus, quando aquela multidão deixou, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo, porque era duro o discurso. O povo queria ver milagres, curas. O povo queria receber o alimento. E aí deixaram de seguir a Jesus, porque Jesus agora deu um discurso que eles não pôde suportar. Acharam difícil. É difícil, Senhor, essa vida é muito difícil. E deixaram de seguir Jesus. Não suportaram o discurso, porque era duro. Então Jesus respondeu. Então Jesus perguntou, né, aos 12 discípulos, aos 12 escolhidos. Aos escolhidos, você e eu somos escolhidos pelo Senhor.
E ele pergunta: vocês também não querem ir? Olha a pergunta: vocês também não querem ir? Vocês também não querem me deixar? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Tu tens palavra de vida eterna. O que é que nós estamos nos alimentando nesse mundo? De que nós estamos nos alimentando nesse mundo? De coisas terrenas, mundanas, passageiras que logo vão passar? E a riqueza vai ficar, a ferrugem vai corroer, a traça vai consumir, a traça corrói, a ferrugem consome, riquezas, bens materiais, vão ficar tudo. Nós esquecemos que estamos no tempo do fim. Olhem à nossa volta. Os sinais que estão acontecendo. Mateus capítulo 24. Leia. Veja os rumores de guerra acontecendo. Vejam as calamidades, meus irmãos. Veja os poderes terrenos, os poderes políticos nesse mundo. Todos os poderes políticos desse mundo estão buscando um governo único. Estão buscando colocar a lei do homem acima da lei de Deus. E isso foi profetizado em Apocalipse, que eles iriam tentar fazer isso, mudando os tempos e as leis, mudando os tempos e a lei. Vão querer mudar, estão querendo mudar, estão tentando mudar os tempos e a lei de Deus. Isso foi profetizado em Apocalipse. Estão mudando, estão buscando um dia de repouso. Olha só, os governantes terrenos deste mundo, a qual nós estamos andando de mãos dadas, abraçados com ele, irão decretar um dia de repouso fora da palavra de Deus, desonrando o quarto mandamento de Deus. A palavra de Deus nos diz que se tropeçar em um mandamento, tropeça em todos. É o que está escrito. Busque na palavra de Deus. Tu tens palavras de vida eterna. Só Jesus pode nos dar a vida eterna. Lembra de Lázaro? Jesus falou: Lázaro, sai para fora. Lázaro estava morto há 4 dias, meus irmãos. E pela palavra da vida eterna, um morto reviveu. Pela palavra da vida eterna, um morto reviveu. Tu tens palavra de vida. Esses homens têm palavra de vida? Eles não têm palavra de vida. Jesus tem palavra de vida. Qual desses homens ressuscitou mortos? Podemos até nos compadecer das pessoas, dos pobres, e ajudar, mas que mérito há em nós? Toda honra e toda glória seja dada a quem? A Deus. É Deus quem faz isso em nós. Nós somos mordomos e muitas das vezes nós estamos acumulando os tesouros e não estamos ajudando os pobres, aqueles que realmente necessitam. Estamos preocupados conosco mesmo. Jesus tem palavra de vida. Só Ele, só através dele alcançamos a salvação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que pereça, ainda que morra, viverá. Viverá. O fim está chegando. Jesus está voltando. E eu e você, o que é que estamos fazendo nesse mundo?
Estamos buscando cumprir a palavra de Deus ou seguir a nossa própria vontade, nosso próprio desejo? Aquele que não negar tudo, né? Porque a palavra de Deus diz: aquele que não negar pai, mãe, filho, filha, olha, para me seguir, aquele que não negar a si mesmo para me seguir não é digno de mim. Por que isso? Deixar pai, mãe, porque muitas das vezes nós queremos seguir o caminho que é Jesus Cristo, e a nossa família diz, os nossos parentes dizem: ei, não, vamos por esse outro caminho, porque é mais fácil. É o caminho da porta larga, onde você vai obter de tudo nesse mundo, menos a salvação eterna. Nosso pensamento tem que estar onde? Nessa terra aqui, nos bens materiais ou na eternidade? Se nós vivermos somente para ter uma boa vida aqui nessa terra, sem alcançar a salvação eterna, de nada vale. De nada vale a nossa fé é em vão. Façamos que nem Paulo. Viver para mim é Cristo, o morrer para mim é lucro. Quando nós morremos em Cristo, nós recebemos a salvação, recebemos a vida eterna, que só encontramos nele. Duro esse discurso. É para mim também. É duro para mim também. Deixemos a palavra de Deus habitar em nós, em nome de Jesus Cristo. Amém.